Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Nesta aula de História do Brasil para o concurso da Escola de Sargentos das Armas, vamos estudar o processo de consolidação territorial do Brasil durante o período colonial. Esse processo foi fundamental para definir a grande extensão territorial que o país possui atualmente. Para compreender essa consolidação, vamos analisar três aspectos principais: as entradas e bandeiras, as invasões estrangeiras e os tratados que definiram os limites entre Portugal e Espanha. Inicialmente, é importante lembrar que, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494 entre Portugal e Espanha, o território americano foi dividido por uma linha imaginária que estabelecia quais terras pertenciam a cada coroa. Pela divisão original, grande parte do território que hoje forma o Brasil estaria sob domínio espanhol. No entanto, ao longo do tempo, a expansão portuguesa para o interior acabou ultrapassando essa linha e ampliando consideravelmente os limites da colônia. Um dos principais fatores responsáveis por essa expansão territorial foram as chamadas entradas e bandeiras. As entradas eram expedições organizadas pela própria coroa portuguesa, com o objetivo de explorar o interior do território, conhecer novas regiões e identificar riquezas naturais. Essas expedições partiam geralmente do litoral, em direção ao interior e tinham caráter oficial. Já as bandeiras eram expedições organizadas por particulares, principalmente por habitantes da região de São Paulo, conhecidos como bandeirantes. Diferentemente das entradas, as bandeiras tinham caráter mais autônomo e eram motivadas principalmente por interesses econômicos. As bandeiras tinham diversos objetivos. Entre eles estavam a captura de indígenas para a escravização, a busca por metais preciosos como ouro e prata e a destruição de quilombos formados por escravizados fugitivos. Ao avançarem para o interior do território, os bandeirantes acabaram ampliando os limites da colonização portuguesa, ultrapassando a linha estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas. Outro fator importante na consolidação territorial do Brasil foram as invasões estrangeiras ocorridas durante o período colonial. Essas invasões demonstram que outras potências europeias também tinham interesse nas riquezas e nas terras da América Portuguesa. Entre as primeiras invasões destacam-se as invasões francesas. No século XVI, os franceses tentaram estabelecer colônias no litoral brasileiro. Um dos principais episódios foi a tentativa de fundação da chamada França Antártica, na região da Baía de Guanabara, atual cidade do Rio de Janeiro, em 1555. Os franceses estabeleceram uma colônia na região e buscaram alianças com grupos indígenas locais. No entanto, a presença francesa foi combatida pelos portugueses, que organizaram expedições militares para expulsar os invasores. Após vários confrontos, os franceses foram definitivamente expulsos em 1567, consolidando o controle português sobre a região. Outro episódio importante foi a tentativa francesa de ocupação do Maranhão no início do século XVII, com a criação da chamada França Equinocial. Assim como ocorreu no Rio de Janeiro, os portugueses reagiram militarmente e conseguiram expulsar os franceses, garantindo novamente a posse do território. Entre todas as invasões estrangeiras ocorridas no Brasil colonial, a invasão holandesa foi a mais significativa. No século XVII, a Holanda, que estava em conflito com a Espanha, decidiu atacar as colônias portuguesas para enfraquecer o domínio ibérico e controlar a lucrativa produção de açúcar. Os holandeses invadiram inicialmente a cidade de Salvador em 1624, mas foram expulsos no ano seguinte. Posteriormente, em 1630, conseguiram ocupar a região de Pernambuco, que era o principal centro produtor de açúcar da colônia. Durante o período de domínio holandês no Nordeste, destacou-se a administração de Maurício de Nassau, que governou a região entre 1637 e 1644. Seu governo promoveu melhorias urbanas, incentivou a ciência, a arte e a tolerância religiosa, além de estimular a economia local. Apesar dessas iniciativas, a presença holandesa gerou resistência por parte da população local. Essa resistência culminou em um movimento conhecido como Insurreição Pernambucana, iniciado em 1645. Esse movimento reuniu diversos grupos sociais, incluindo colonos portugueses, brasileiros nascidos na colônia, africanos, indígenas.
Entre os principais líderes da resistência estavam figuras como André Vidal de Negreiros, João Fernandes Vieira, Henrique Dias e Felipe Camarão. Esses líderes organizaram forças que enfrentaram os holandeses em diversos confrontos militares. A insurreição pernambucana é considerada por muitos historiadores como um marco importante na formação da identidade militar brasileira. A união de diferentes grupos sociais na luta contra o invasor estrangeiro é vista como um dos momentos que contribuíram para a gênese do Exército Brasileiro. Após anos de conflitos, os holandeses foram definitivamente expulsos do Brasil em 1654, com a capitulação na cidade de Recife. Além das expedições e das invasões estrangeiras, a consolidação territorial do Brasil também envolveu negociações diplomáticas entre Portugal e Espanha. Como os portugueses haviam avançado além dos limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas, tornou-se necessário redefinir oficialmente as fronteiras entre os dois impérios coloniais. O principal acordo que redefiniu essas fronteiras foi o Tratado de Madrid, assinado em 1750. Esse tratado estabeleceu o princípio do uti possidetis, que significa que cada país ficaria com as terras que efetivamente ocupava. Dessa forma, Portugal passou a ter o direito sobre vastas áreas que haviam sido exploradas e ocupadas por seus colonos. No entanto, algumas disputas territoriais continuaram existindo. Por isso, novos acordos foram assinados posteriormente para ajustar os limites entre os domínios portugueses e espanhóis na América. Entre esses acordos estão o Tratado de El Pardo, assinado em 1761, que anulou temporariamente o Tratado de Madrid. O Tratado de Santo Ildefonso, assinado em 1777, que redefiniu novamente algumas fronteiras, e o Tratado de Badajoz, assinado em 1801, que consolidou vários limites territoriais entre os dois impérios. Esses tratados tiveram grande importância para a formação das fronteiras do Brasil, aproximando-as do formato que o território brasileiro possui atualmente. Portanto, a consolidação territorial do Brasil foi resultado de diversos processos históricos. As expedições das entradas-bandeiras ampliaram a presença portuguesa no interior do continente. As invasões estrangeiras demonstraram a disputa internacional pelo território e estimularam movimentos de resistência. E os tratados diplomáticos entre Portugal e Espanha definiram oficialmente os limites da colônia. Esses fatores contribuíram para que o Brasil se tornasse um dos maiores países do mundo em extensão territorial. Encerramos aqui mais uma aula de História do Brasil no canal da Astra Educa. Continue acompanhando nossas aulas para fortalecer sua preparação para o concurso da Escola de Sargentos das Armas.